Garagem aberta, Araújo na estrada, e hoje eu tô aqui para poder passar um feedback sincero, né, sobre o Moto Laguna que ocorreu na última sexta-feira e encerrou ontem, né, no sábado. E, cara, falar para vocês que como Laguna precisava de um evento dessa, vou dizer, magnitude, né, dessa organização, porque, cara, falar do Motoclube Laguna é nos remeter à história também da cidade, né? O motoclube aí, todo mundo sabe que surgiu aí, foi fundado em 97 e no ano de 98 aí eles fizeram, né, a primeira edição do motoclube, aliás, do Moto Laguna, né? E, cara, foi uma ideia sensacional porque Laguna tem muita coisa legal para ser explorada. Já foi palcos de vários campeonatos até de surf, né? Então, campeonato de skate, vários esportes. Então, o turismo, né? E vamos dizer a cultura propriamente dita da cidade sempre foi algo que foi muito forte, mas às vezes foi mal explorada, mal aproveitada, mas ainda assim gera muita expectativa, né, nas pessoas que são de fora, porque Laguna eu julgo ser uma cidade, vamos dizer assim, estratégica, né, aqui no nosso sul do estado de Santa Catarina, porque fica perto de Serra do Rio do Rastro, toda a parte do interior aqui, assim, as belezas, né? Nova Veneza, que é uma cultura italiana muito forte, várias outras cidades que são de origem, vamos dizer assim, de colônias de europeus, alemães, né, japoneses e por aí vai. Então tem muita variedade, muita coisa bonita para ser explorada. É um estado fantástico, né? A nossa região aqui é sensacional. E para quem é do meio do motociclismo, né? É uma rota que, cara, se tu tá vindo do Rio Grande do Sul e tá cruzando a BR-101, né? É quase que impossível tu não parar para poder conhecer as praias, né? O litoral a partir de Passo de Torres para cima, né? Que é tudo diferente, né? Então, falar do Moto Laguna nos remeter quase que à identidade também, né, da cidade, né, de Laguna, porque tempos atrás a pessoa escutava falar de Laguna, a primeira coisa que vinha na cabeça era, pô, Moto Laguna, né? Moto Laguna. E foi um evento que veio vindo, que veio agregando, que veio trazendo várias tribos do meio motociclístico, né? Tanto da parte dos coletados quanto os não coletados, o pessoal que é do mundo das Big Trail, né? Então, pô, veio muita gente de tudo que é lugar do país, do Brasil aí, quiçá da América Latina, né? Pra primeiro veranear nas nossas praias aqui e também aproveitar o Moto Laguna, né? Que era um entretenimento de verão e que, porra, a ideia mesmo foi foda, foda, foda. E isso veio, né, durante uns anos. Eu frequentei, né, algumas edições do Moto Laguna, né, e eu não tinha moto, mas eu ia porque eu gostava, né, de olhar as motos, de olhar toda aquela parte de estrutura de veraneio e tal, né? Então, pô, era muito foda. Só que o Moto Laguna, ele teve um revés, né? Uma vírgula, né? Em toda a sua trajetória no ano de 2023, que teve diversas, infelizmente, né? Intervenções e ocorrências policiais na nossa cidade, porque veio muita gente de fora e isso é maravilhoso, que as pessoas venham visitar a nossa cidade, conhecer o nosso estado
Isso é fantástico, né? Só que na minha leitura, né? E aí eu vou usar uma frase que meu pai falava muito para mim que faz todo sentido, que é, desculpa, não confunda, né? A liberdade com a libertinagem. E foi justamente isso que aconteceu nesse evento, nesse episódio, né? A parte de 2023, que por conta, né, das pessoas não entenderem ou deixarem de vivenciar o real espírito biker, né, do motociclismo, e muito também por causa da imaturidade do público, né? E isso daí é uma coisa que é fato, porque todo moleque que cresceu vendo Moto Laguna, vendo os caras chegando com as máquinas, com as motos foda pra caralho, o cara sempre queria e sonhava ter uma moto para também ir no evento, né? Só que os emocionados, né, que como tem em tudo que é lugar, acabaram meio que sabotando, digamos assim, né, esse evento. Então começou a vir gente de tudo que é lugar, a fazer bagunça, baderna e tal. E também era muita putaria, cara. E, pô, eu acho que assim, ó, tudo na vida que é extremo e que passa do limite faz mal, né? Então, cara, era uma coisa que no momento era um ambiente familiar e depois passou a ser um ambiente meio que de anarquia, de rebeldia, e tem gente que convive bem com isso, que vive dessa forma e tá tudo bem. Eu não tô aqui para dar lição de moral também em ninguém, né? Cada um julga, né? Cada cabeça a sua sentença. Mas eu, Araújo, sempre gostei e gosto, né, de ambientes assim mais calmos, mais tranquilos, né, com um público maduro, né, um outro nível de pensamento e tal, né, é, ainda mais nesse meio, né, que, pô, e cara, o que eu vivi nesses 2 dias, de sexta e sábado aqui em Laguna, né, foi surreal, cara, foi surreal, e todo o meu agradecimento, né, e deixo o meu apoio também, desde já, aí, ao Vânia, ao Rodolfo, ao presidente Queco, né, do Motoclube Laguna, que me recebeu junto com a minha esposa super bem, né? E eu entendi o recado, né? Que essa nova proposta de inverno, é, porra, foi do caralho, porque assim, cara, tu trazer um evento moderno para uma cidade com um visual rústico, né? Arquitetura açoriana que remete toda a história de uma das primeiras capitais do Brasil, do Porto de Laguna, de toda a história e o contexto que envolve os conflitos aqui mais voltado, né, para a região sul do país, né? Anita Garibaldi, Giuseppe, Guerra dos Farrapos e, cara, toda essa carga emocional histórica, né, embutida no centro e mantida, né, por conta do tombamento histórico de Laguna, né? A arquitetura é toda açoriana, de época ainda, então para você mexer uma pedra ali é uma burocracia e às vezes tu nem consegue mexer tanto que as ruas até hoje é de paralelepípedo ali, né? É um transtorno, né? Eu julgo que poderia ter uma certa evolução da arquitetura e da infraestrutura, melhor dizendo, da cidade, mas também entendo, né, o contexto histórico de manter todo aquele lado rústico, assim, porque acho que é interessante também. E, cara, tu vê um mundo moderno, né, entre aspas, no meio da cidade, nesse cenário histórico. E, porra, cara, gente bonita, muita moto, uma sonzeira do caralho, muito rock and roll. E aí eu já deixo um salve aqui para meus amigos aí da banda Mr. Jack, do No Flowers, do Esquadrão Marte. Porra, cara, sensacional o line, sensacional as músicas, assim, tudo a ver, sabe? Com o nosso mundo biker e, cara, sem palavras, assim. E dito tudo isso que eu falei para vocês, nesse turbilhão de ideias, né, que tá na minha cabeça aqui, eu tô ainda raciocinando, né, digerindo assim, sabe, tentando compreender
o que que foi eu reviver aquele sonho de infância, né? De quando eu vinha passar as férias aqui na minha família e eu me deparava com esses eventos e eu poder estar vivenciando, né? Esse evento que eu sempre gostei, mas confesso que já fui contra muitas edições por conta de não concordar com a ideia, e isso vai me remeter de novo, né, a não confundir a liberdade com libertinagem, porque o Motoclube Laguna, ele, diferente de outros motoclubes, nesse evento, ele deixa o ambiente livre para as pessoas serem quem elas quiserem ser e poder usufruir do espaço, da cidade, poder rever as amizades, celebrar a vida, toda essa parada. Só que o motoclube, respeitosamente, nunca interviu, né, naquela questão da conduta, porque esperava-se que o público tivesse essa maturidade de entender a proposta do evento. E eu digo e repito, né, por conta de uma imaturidade que é normal, porque verão, vem gente de tudo que é lugar, e é muita loucurada, é época de carnaval, então, né, o pessoal meio que perde a linha e tá tudo certo, cada um na sua, faz o que quer, mas, cara, irmão, no evento do Moto Laguna de ontem, cara, eu não vi nada disso, e isso foi uma coisa que, cara, me chamou muita atenção, sabe, aquele ambiente, vamos dizer assim, ó, luxuoso e moderno, de aconchego familiar, de tu poder ver idosos, tarde da noite, né, no meio do público mais jovem. Então, cara, remeteu à história de quem já é nativo da cidade, com quem veio visitar. Então, cara, fez toda uma mística, né, que eu vi aquilo de lá, crianças no meio brincando e curtindo rock and roll juntamente com seus pais ali, toda aquela harmonia. Cara, é sobre isso, tá ligado? É sobre isso, cara. O motociclismo é isso. É respeito, gera respeito, é organização, é disciplina. E ficou claro para mim a proposta do Moto Laguna, né? Que é a recuperação desse público maduro, desse público biker mesmo, sabe? Que, porra, foi do caralho tu vê assim, ó, as pessoas de mais idade chegando com as suas motos, às vezes os moleques vindo também com umas motos mais modernas, mas sem aquela parada do randa dandan sabe, bagunça, fuzuê de querer se aparecer e tal. E cara, não teve putaria, pelo menos até onde eu vi, eu fiquei os 2 dias no evento, também não teve putaria, não teve falta de respeito em desvalorizar a mulher, em desvalorizar a família, não, cara. Parece que o pessoal tava ali pelo único propósito que é assim, ó, vamos resgatar o espírito dessa porra. E cara, rock and roll, música boa pra caralho, moto top de tudo que é tribo, gosto assim, que, cara, sensacional. E o público, mano, maduro de diversas gerações, e estavam lá no mesmo lugar, cara, celebrando a vida, tomando seu trago e curtindo música e, cara, sem baderna, sem briga. O policiamento de Laguna, cara, é diferenciado. Tem que dar os parabéns pra guarnição, pra guarda municipal, pra PM. E eu não tô puxando sardinha pros caras, porque se o dia que os caras tiver errado, exagerado, a gente vai falar como toda a sociedade tem o direito de falar. Mas ontem, cara, tá todo a parte de organização, nos bastidores do evento, tá todo mundo de parabéns, porque foi um evento assim, ó, sensacional de verdade, cara. Foi um lugar que tu queria chegar, mas tu não queria sair mais, sabe? Porque tava muito gostoso de estar lá no ambiente, de tu poder fazer novas amizades, de tu poder reencontrar as antigas amizades e tu celebrar a vida, cara, que eu acho que isso também é um pilar importante desses eventos, porque nos dias de hoje a gente tem visto muita tragédia no mundo motociclista, principalmente envolvendo os mais jovens, né, que ainda não entenderam que qual é a parada da bike, que o comportamento atrás de um guidão, de dentro de um capacete, ele tem que ser diferente. E não estou querendo dar lição de moral, estou falando da minha parte, da minha conduta, né, do que eu acredito. Então tem que ter um juízo, né?
e tem que ter uma consciência por detrás disso tudo para poder usufruir do meu sonho, da minha conquista, e eu não deixar que esse meu sonho vire um pesadelo e acabe me matando, né? Não é o que eu quero. Eu quero poder rodar o máximo que Deus me permitir de estradas e rodovias aí pelo Brasil, América Latina, enfim, quero poder gozar o máximo, né, do meu sonho. E tá ontem no Moto Laguna foi a concretização de tudo isso, e que é possível, sabe? Que é de fato possível tu ter um evento civilizado, não marginalizado, porque foi isso que aconteceu em 23. A população local aqui, com toda a razão, se revoltou porque a proposta ela meio que se perdeu e o público então teve uma rejeição muito grande do Moto Laguna. Eu também fui uma das pessoas que rejeitei, eu nem fui no evento. E eu também não sou ninguém para poder, não foi no evento. Não, cara, mas eu não fui. E, cara, assim, foi sensacional, sabe? O evento de ontem. E o desafio agora, né? Nesse resgate espiritual biker, né? Espiritual das pessoas, da união, da celebração à vida, da confraternização. Isso daí é o desafio a ser mantido agora daqui em diante. Ou seja, o Moto Laguna subiu a régua, querendo ou não, subiu a régua. E tem que manter essa régua. E aí, agora o verão tá chegando, dia 10, 11 e 12 vai ter um puta de uma estrutura de um evento pro Moto Laguna de verão. E aí, cara, como que a gente vai colocar essa ideia de zoeira tô fora propriamente dita nas pessoas que estão chegando de fora, que às vezes nunca frequentou um ambiente desse tipo e chega e se emociona, quer se aparecer e tal, e pá, e começa a fazer merda, né? Então como que a gente vai, né, trazer esse público para dentro, digamos assim, dessa bolha, né, para desse conceito todo, assim, né? Então eu acho que o recado foi dado, né? Para o pessoal não confundir a liberdade de tu poder estar no evento, ser quem você é, mas nem sempre fazer aquilo que você quer fazer, porque o ambiente não é para isso. Então, cara, o evento de ontem foi sensacional, maravilhoso. Pô, tô muito feliz, cara. Eu queria ter conversado com o Queco, que, cara, foi assim, ó, foda, foda. Então, Laguna tá de parabéns, o Motoclube Laguna tá de parabéns, viva o Moto Laguna, que seja assim pra melhor sempre. E, cara, surreal, cara, surreal, surreal. E que a gente possa usufruir muito, né, desse evento na cidade e de trazer de novo aquela renovação, aquela energia na cultura, no turismo, e que isso é importante também para quem mora aqui, né? Então, cara, sensacional, sensacional. E é isso, gurizado. No vídeo de hoje, né, eu queria dar só esse feedback, esse relato, né? E sem filtro, sem nada mesmo, porque é o que é. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe aí a sua opinião nos comentários. O evento Moto Laguna é sobre motos, cara, e tá tudo certo, entendeu? E não é um ser mais que ninguém, ser menos que ninguém, sabe? Ninguém melhor do que ninguém, tá todo mundo ali pelo mesmo ideal e cada um fazendo a sua caminhada, conquistando os seus sonhos, objetivos, e a gente poder se encontrar nesses eventos assim e poder dar um abraço no irmão ali, na pessoa que ela tá viva, tá ligado? E nos dias de hoje é tão difícil o cara se manter vivo, sobreviver, que é sim motivo de orgulho, né? E de alegria quando tu revê as tuas amizades nos eventos, né? Então, cara, parabéns Moto Laguna, parabéns Laguna, vamos para cima e por mais eventos dessa qualidade na cidade, beleza? Tamo junto, siga e compartilha, deixe o seu comentário, valeu?